Opa, vocês estão bem? Que bom! Vídeo novo no canal do Soberano Marcial Eterno. Se você gosta do conteúdo desse canal, já comenta aí e deixa o like para fortalecer o vídeo. Ah, mas Catilango, caí aqui de paraquedas. Então já se inscreve, ative as notificações para você não perder mais nada que eu postar aqui. Como vimos antes, nosso protagonista já estava indo pra cima para passar o figurantezinho de merda, mas seu ajudante pula na frente o xingando para tentar defendê-lo. Enquanto isso, vemos duas pessoas assistindo tudo de camarote. A garota pergunta pro cara ao lado se o nosso protagonista era o alquimista de 3º grau que o Lord Wuhan tinha falado, e o cara fala que era exatamente ele, pois ele vem o seguindo desde que ele entrou no leilão dos 1000 tesouros. E também diz que o nosso protagonista tem olhos muito afiados e ele teria o achado facilmente caso ele não tivesse se escondido bem. A garota se assusta e pergunta como que isso era possível, pois na luta lá embaixo, mesmo nosso protagonista sendo um mestre marcial de 4 estrelas, ele estava conseguindo pressionar um grão mestre marcial de 3 estrelas. Se ela não se engana, nosso prota tem apenas 15 anos, e isso já é considerado um prodígio para os padrões de artes marciais, como ele também poderia ser um alquimista. E vemos o cara que lutava com o nosso protagonista perdendo uma de sua espada e exclamando assustado. O cara diz pra ela que nesse mundo sempre haverá talentos notáveis. Ela também era um talento raro, mas o nosso protagonista era um monstro. Ela agradece pelo elogio, mas ela não é digna de ser uma prodígio. Enfim, ela pergunta se eles deveriam parar a luta. Se o protagonista realmente matar esse figurante seria um pouco problemático. O cara diz que a família dele não era uma ameaça, o verdadeiro problema estava em seus ancestrais, que é um ancião da seita da Reunião do Céu. E eles não podem ignorar esse fato. Então ele some do lado dela e diz que vai os parar. Quando o protagonista desarma o cara e ia passar ele, a espada estava 1 milímetro de matar o figurante, o velho chega e manda eles pararem. Ele olha para o nosso protagonista e fala: rapazinho, esqueça isso e os perdoe, você não precisa matar a todos. A família deles não é flor que se cheire, e ele não deveria mexer muito com eles. O prota diz que sabia que tinha alguém o seguindo desde que entrou no leilão, e finalmente o cara resolveu se revelar. E diz: velhote, primeiro saia da minha frente, eu não estou com clima para as conversas. Espere até eu dar cabo desses dois imbecis. E o cara pergunta: como você conseguiu me perceber? Nessa hora, quando o prota ia matar o figurante, o velhote interrompe de novo, fazendo o prota ficar um pouquinho irritado. E dá um golpe no braço dele que arranca sangue e diz: apenas esqueça isso, criança. E o prota fala: opa, rei marcial de 7 estrelas, forma perfurante da florescer do ameixa. E o cara fica em choque como ele tinha descobrido seu reino e sabe o nome da sua técnica com um simples movimento. Sem ligar para responder a pergunta do cara, o prota fala: rapaz, se você vai salvá-los, você se tornará meu inimigo e estará assinando sua sentença de morte. O velho diz: mano, eu tô fazendo isso pelo seu próprio bem. Apesar da família deles não ser nada demais, o ancião deles pertence à seita da Reunião do Céu. Nessa hora, o figurante grita enquanto seus ajudantes fogem com o rabinho entre a perna, falando: ah, então você era o Liu Xion. E jura que matará toda a família dele e chama todos para ir embora. Vendo o figurante fugir depois de ameaçá-lo, o prota vira com raiva pro velho e fala: viu? Se eu não fizer isso, quem vai morrer sou eu. Além disso, os ingredientes que eu preciso para salvar meu amigo ainda estão em posse dele. Como você vai resolver essa situação? Depois de dizer isso pro velhote, o prota encara Jiarong, seu servo, e faz um sinal com a cabeça para ele fugir. E logo vemos o velhote conversando com o protagonista enquanto o seu grupinho vai embora. O velhote diz que o figurante sempre foi egocêntrico e mimado. Ele não descansará até vencer nosso prota. E o prota, saindo com raiva, diz: visto isso, o que você fez para nos impedir apenas piorou a situação e as coisas para mim. Eu não vou me esquecer disso. Dê um jeito de me recompensar no futuro. O prota se vira e começa a se retirar. Só que o velho pede para ele esperar, pois sua senhorita desejava falar com ele. Só que o prota nem olha para ele e fala: tô nem aí. Vendo isso, o velhote se apressa e agarra o braço do protagonista, falando para ele não o ignorar e sair assim. Nessa hora o prota encara ele com a cara muito brava e fala: o que? Você tá tentando me forçar? Acha mesmo que ser um rei marcial de 7 estrelas te torna invencível? E o velho gagueja perguntando: você, enquanto veias saíam do seu braço. Nessa hora o prota escuta alguém falando: é apenas uma hortênsia de 100 padrões. Pode ser ingrediente raro, mas possuo algumas. Então ele encara a waifuzinha que desce a escada como uma princesinha. Ela chega dizendo: jovens cavaleiros não deveriam ser tão bruscos assim.
O Mestre Yu o impediu de matar aquele figurante de merda apenas para salvá-lo. Apesar de vocês não estarem em bons termos, ainda dá para suavizar as coisas. Se realmente o tivesse matado, então seria uma guerra sem fim. O Prota pergunta suavizar as coisas e se ele trouxer outro artista marcial de alto nível para tentar acabar comigo. E ela diz, então eu interferirei, creio que seja capaz de ajudá-lo. Deixe eu me apresentar, sou Ding Lier e este senhor é o Mestre Yu Rong. O Prota fala, tá bom, Ding Lier, vamos ver o que você pode fazer então. E diz, dê um jeito nisso e me mostre, fazendo ela ficar em dúvida. E então eles olham para o lado e percebem uma névoa negra quando basicamente tinha um exército os espreitando de longe. Nessa hora, o figurante à frente do exército diz, a senhorita Linguier está aqui também. Ele era Sheng Fengzi, um membro da família Sheng, das 4 grandes famílias do Império da Chama do Crepúsculo. E a waifuzinha diz, ora, se não é o mestre Fenzin da família Sheng, eu presenciei todo o acontecimento e ocorreram muitos desentendimentos. Enquanto ela fazia essa carinha de boba, em pensamentos ela tava, eu não esperava que isso acontecesse bem no momento seguinte que prometi ajudar o protagonista, que merda. Então, ela diz, espero que possamos passar uma borracha em todo o acontecido. Os dois figurantes ficam em choque, perguntando o quê? Quem é esse cara? E por que você está o protegendo? O figurante que nosso protagonista quase empacotou, fala pro seu amigo não dar ideia pra ela. Com certeza ela deve ter recebido algum benefícios para ficar do lado dele. Fazendo o velhote que o salvou bufar de raiva. E diz, ô seu filho de uma égua, se eu não tivesse parado a briga, você ainda estaria vivo? Pergunta se eu recebi algum benefício da sua parte. E o cara só fala, você me salvou, mas não foi para o meu bem, foi para salvar esse moleque aí, que se eu morresse a família dele tava lascada. E o velho só gagueja quando mais veias aparecem em seu rosto. Esse velho é bom para gaguejar, mas não faz merda nenhuma. O protagonista ri do velhote, falando, viu velhote, você tem algo a dizer agora? E o velhote resmunga, salvar esse figurante não foi diferente de ter salvo um cachorro. A garota então pergunta para o figurante que chegou se ele poderia fazer um favor. Apesar de não pertencer a uma das 4 grandes famílias, ela ainda é da família mercante e tem muitos negócios com as 4 grandes famílias do Império da Chama do Crepúsculo. Ela era da família mercante Tianhuan, que cobre todo o continente de Tianhu, e pergunta se eles poderiam encerrar o assunto ali. E o protagonista então diz, então é isso, esses dois são da guilda mercante Tianhu. Eles são a grande força que cobre todo o continente. E ninguém ousaria menosprezá-lo à toa. Só que nessa hora o figurante fala, senhorita Linguier, não é que eu não queira ajudá-la, mas esse pirralho aí cortou os dedos do meu irmão aqui. Nós somos da 4 grandes famílias do Império da Chama do Crepúsculo. Além disso, ele matou um dos seus subordinados. Se a gente não fazer nada, é a mesma coisa de deixar um merdinha bater na cara da grande 4 famílias. Como nossa dignidade ficaria intacta depois disso? E fala, que tal assim? Eu aceitarei seu favor, mas eu peço apenas uma coisa. Ele tem que me reverenciar 10 vezes, quebrar seu dantian e cortar seus braços fora. Assim, ele será poupado, enquanto ri feito um maníaco. Ouvindo isso, a garota fala, isso não é diferente de matá-lo, seu imbecil. E o protagonista começa a rir e fala, já faz tempo que eu não vejo uns idiotas pretensiosos assim. Sabe por quê? Porque todos eles já estão mortos e esmagados. O figurante fala, parece que esse pirralho é bem ingrato, então não me culpe por isso, senhorita Linguier. Ele pede para que a garota se afaste com seu subordinado, para que ela não seja atingida sem querer. O protagonista pensa, 2 reis marciais e 4 lordes marciais, beleza. Enquanto o protagonista estava pensando, a garota fala pro figurante que ele estava tentando a humilhar assim. Qual era o problema dele? Ele então diz, eu tentei ajudar, mas vocês recusaram meu favor. Se eu deixar passar, como isso poderia manter a reputação das 4 grandes famílias? O protagonista então ri, pegando a sua flecha das nuvens e fala, se você não pode deixar uma coisinha dessa passar por causa do seu suposto orgulho, eu simplesmente vou esmagá-lo. E quando a flecha explode no céu, todo o exército do figurante começa a rir, perguntando, o que um exército de um reino tão pequeno poderia fazer contra nós? E os figurantes começam a rir, debochando do protagonista, falando, nossa, que carinha ingênuo, o que ele acha que vai fazer? Um exércitozinho? Eu mesmo poderia esmagar um exército com minha própria mão. Com certeza, se abrirmos a cabeça desse garoto, não terá nada dentro, apenas vento. Só que nessa hora, enquanto todos debochavam do protagonista, um cara percebe algo estranho e exclama assustado.
pois do nada começa a chover mestres marciais em volta deles, mano. E então todo o local fica cercado pelo núcleo do céu. Nessa hora, a técnica de intenção de matar dele se forma e o dedo matador de deuses aparece, fazendo o figurante se cagar todo. O Ruivinho ajoelha na frente de todos e diz: saudação, mestre 1, todos os 2.330 membros do Núcleo do Céu estão prontos. E então o comandante Ruivo, bem como a deusa Ruivinha, o pai do protagonista, seus amigos, o avô, o amigo do avô, a porra toda chega. Fora que também chega a primeira unidade dos Guardiões dos Estados se apresentando para dever e saudam o protagonista. Nessa hora, todos os figurantes estavam se tremendo, e o figurante que achava que era o líder da porra toda começa a pensar: por que um jovem lorde de um país pequeno teria tantos subordinados poderosos ao seu comando? O Prota aponta para um figurante específico e diz: agora mesmo eu tenho certeza que você acabou de dizer que abriria minha cabeça, não foi? E o cara começa a gaguejar, se tremendo todo, falando: eu juro que não fui eu. Então, todos os figurantes viram, começam a gritar para eles fugirem, pedindo para seu jovem mestre Shang os ajudar. E o figurante, que era o líder até agora, começa a chamar todos de lixos inúteis. Só que o Prota nunca permitiria que uma formiga o humilhasse assim, e com um movimento de mão, a energia agarra o pescoço do figurante e ele o puxa para ele. Nessa hora, o pescoço do cara simplesmente é esfarelado numa cena muito badass, filho, cê tá doido? E o cara cai sem vida, babando ketchup no chão, assustando a waifuzinha e seu seguidor. O figurante, que foi o causador dessa merda toda, exclama no chão de joelhos, sem palavras. Então, com apenas o semblante do nosso protagonista aparecendo, ele levanta a mão e diz: atenção! E aponta: matem todos eles, não poupem ninguém, assustando todo mundo que pergunta o quê? E nessa hora, os subordinados com intenção de matar, parecendo o capiroto, chovem em cima dos figurantes. Os caras que cercavam o figurante mais arrogante falam que isso era um absurdo e mandam ele pararem. Eles não sabem que eles são. Se eles matassem alguém da estimada família da Chama do Crepúsculo, o imperador não mostraria respeito. Com certeza toda a família de Liu Xiang seria morta depois que eles matassem o jovem mestre da família Shen. Só que nessa hora, o Ruivinho, o comandante, nem liga porque os figurantes estavam falando. E pegando fogo apenas aponta com a mão e fala: vocês dois, venham pra cima. Assustando os dois reis marciais. Eles apenas tinham uma estrela, mas o Ruivinho tinha 8. E então, vendo todos os seus subordinados sendo mortos feito formiga, o loirinho já fica louco, falando: mano, esse pirralho é insano, mano, ele é totalmente maluco. E grita: eu sou da linhagem principal da família Shang, como ousa me atacar? Eu quero ver o Lorde dessa cidade agora mesmo, tragam ele aqui. Só que ninguém dava ideia pra ele, filho. Tava todo mundo morrendo à torta e à direita e ele tava parado no centro, tremendo feito louco. Pensando: mano, esses caras são maníacos, eles não estão nem aí pra nada. E a perna dele já nem mexia mais e ele só implorava por socorro. A waifuzinha, vendo toda essa bagunça, fica sem palavras. Então, em choque, ela grita pedindo para o protagonista parar. Ele não tinha noção do que estava fazendo. O figurante loiro era um descendente direto da família Shang, uma das 4 grandes famílias. Matá-lo traria um desastre infindável, não só para ele, mas para toda Tianshui. O protagonista, cruzando os braços como se não fosse nada, fala: família Shang? Ah, entendi. Se eles derem qualquer passo fora da linha, eu irei apagá-los do Império da Chama do Crepúsculo para sempre. E ele falou isso como se não fosse nada, é a coisa mais fácil do mundo. Nessa hora o cérebro dela já fica em choque, mano. Apagar a família Shang? Quem ele pensa que é? Kisbam? Siban? Eu acho que não, garoto. Enquanto isso, no campo de batalha, a deusa Ruivinha tostava os malucos, o amigo do avô juntava a cabeça dele no chão, o avô espancava, o pai espancava, o comandante Ruivinho tratava os bichinhos igual uma boneca de pano. Tava aparecendo aquele áudio lá: eita porra, briga na base. O comandante Ruivo joga o último figurante pra cima, deixando apenas os 2 supostos jovens mestres das famílias do Império da Chama do Crepúsculo. O loirinho ainda tava um pouquinho bem, só que o outro já tinha se entregado, já tava de joelho no chão sem saber o que fazer. Percebendo que tava lascado, o loirinho exclama, então cai de joelhos e começa: Liu Xiang, eu estava errado, por favor, me perdoe, poupe nossas vidas. Aí vendo enquanto o cara não fazia nada, bate a cabeça do cara no chão e fala: implora também, ô filho de uma égua, é tudo culpa sua. E diz: por favor, não me mate, eu não farei isso, jovem mestre 1. Enquanto o Ruivinho e o pai dele encaravam o nosso protagonista.
A waifuzinha nova chega falando, por favor, poupe-os, nós ainda podemos suavizar a situação agora. E o velhote que segue ela fala, pois é, se parar agora a guilda mercante pode te ajudar a mediar as coisas. Nós seremos capazes de minimizar e suavizar a situação. Só que o protagonista já grita pros dois, calem-se. Vocês ainda não aprenderam nada depois disso? Acha realmente que sua guilda mercante é tão boa assim? Apenas valeria o caso se vocês fossem a própria casa dos tesouros. O restante para mim é lixo. Fazendo de novo o velho gaguejar. Esse velho só sabe gaguejar, mano. A waifuzinha fica toda tristezinha pensando que sua guilda mercante Tianhuan realmente tinha decaído. E o velho tremendo fica sem palavras. O figurante, com a cara no chão, chorando, se mijando, literalmente pede perdão e misericórdia para o nosso protagonista, enquanto soluça. Só que o nosso prota só olha para ele com aquela cara de nojo e fala, nojento, mano. Virando a costa, ele simplesmente diz, execute todos esses merda aí, e sai andando. Quando o comandante diz, entendido, e ia cortar a cabeça do cara, alguém grita, quem se atreve a matar no leilão dos 1000 tesouros? E só com a voz e a pressão do cara que chegou, o comandante não consegue se mexer. O prota pensa que era um grão-mestre marcial e já grita pro cara apressar e matar todos agora. Só que o comandante diz que não conseguia mais se mexer. E nessa hora, o cara que estava vindo apenas bufa e diz, como ousas? Era um grão-mestre do reino dos 6 zodíacos, um dos anciões da filial da Casa dos 1000 Tesouros do Império da Chama do Crepúsculo. Seu nome era In Shoan Yang. Pousando, fazendo todo mundo se ajoelhar, ele diz, como se atreve a tentar continuar mesmo depois de eu ter chegado. A garota fica em choque pensando que era o ancião I. Eles estavam com um grande problema. Roubos e assassinatos eram crimes sérios e com certeza eles seriam sentenciados à morte. O figurante loirinho começa a rir falando, eu estou salvo, e pede ajuda para o comandante. Ele era da família Shen e diz que eles tentaram o matar em público, era pro ancião os matar. Só que nessa hora, enquanto ria que estava salvo, uma espada atravessa seu peito, mano. Ele exclama incrédulo olhando para a espada, e quando se vira, vê o outro amigo dele que tinha vindo com ele com os olhos vermelhos mudo. Então o cara puxa a espada o finalizando, e sem nenhuma expressão passa a espada no próprio pescoço, caindo sem vida como se fosse um lixo, apenas com os olhos vazios que refletiam a imagem do nosso protagonista enquanto ele chorava. E o protagonista disse, eu te falei, se não sabe onde colocar seu orgulho, eu posso simplesmente o esmagá-lo. Nessa hora, a garota fica totalmente assustada e sem palavras. O que foi tudo isso? Métodos tão cruéis e ferozes? Esse era realmente alguém de apenas 15 anos? Nessa hora, o ancião que chegou apenas gaguejava a palavra merda enquanto começava a liberar sua energia. Quanta petulância, que moleque arrogante, como ele ousa ignorar as regras do leilão dos 1000 tesouros? E soltando toda a sua energia com veias na testa, ele diz, todos vocês merecem morrer agora. A garota tenta gritar e explicar para o ancião por um momento o que aconteceu, só que ele não queria mais ouvir nenhum pio. E diz, qualquer um que quebrar as regras estabelecidas pela Casa dos 1000 Tesouros devem ser punido com a morte. Não ache que poderá evitar seu castigo por causa de seus números, ninguém sairá daqui vivo. Flutuando no alto, com um domo de energia o envolvendo, ele grita, morram todos. Os mais velhos que veio com o protagonista pensam que definitivamente era um grão-mestre marcial. A diferença de poder era absurda. Só que o protagonista estava calmo como sempre diz, você é In Shanyang? Como vai Yuan Bo? Fazendo o cara exclamar, que diz, não tente me enganar, pirralho, não ache que só saber o nome do nosso terceiro ancião lhe tirará dessa enrascada. Então, o prota usando sua técnica de comunicação telepática diz, já que você é um grão-mestre, deve saber que existe um dispositivo secreto para comunicação espacial, né? Fazendo o cara exclamar. Ele explica que essa ferramenta espacial era um bagulho muito raro que serve para enviar mensagem de longa distância, que foi produzida utilizando técnicas de matrizes mó foda, mano. Ela quebra o espaço para enviar uma mensagem muito rápida. Só que isso era muito caro e somente os anciões e grão-mestres marciais ou acima poderiam possuir um desses. Então, ele pergunta quem era o nosso protagonista e como ele sabia do comunicador. Esse era um método secreto, apenas pessoa de mais alto escalão dentro da torre poderia sabê-lo. Só que o prota nem o responde, ele simplesmente diz, por favor, transmita uma mensagem a Yu Renbo. Diga-lhe que um velho amigo de 20 anos atrás do Pico da Nuvem Roxa
fora da cidade Carmesim Crescente sente falta dele. O ancião já não estava mais irritado, apenas refletia. O preço do comunicador espacial era muito alto. Além disso, o ancião não é uma pessoa que pode ser contatada facilmente. Ele estaria em uma enrascada se perturbasse o ancião por coisas inúteis. Mas se esse moleque realmente for amigo dele e ele o matar, seria uma escolha ainda pior. E para livrar o cara, o protagonista simplesmente diz: não se preocupe, apenas mande a mensagem. Se Yuenbo ficar bravo, você pode descontar tudo em mim depois. Fazendo o cara se acalmar e descer no chão, o que assusta seu pai e o comandante Ruivo. A waifuzinha pergunta o que o nosso protagonista disse para conseguir parar o ancião assim. Nem ela mesma conseguiu. O velhote apenas bufa, tira o anel de armazenamento, pega o dispositivo de contato, deixando todo mundo apreensivo. Então ele faz várias posições de mão, bate no bagulho e aparece uma mensagem: comunicação espacial. Jogando o bagulho pro alto, várias luzes douradas estavam cercando a todos quando apareceu escrito: mande essa mensagem ao terceiro ancião. A garota fica assustada e a gente não sabe porquê, e aparece essa simples mensagem no final da imagem. Depois de reencarnar, será que velhos amigos se reconhecerão? E foi isso. Vai terminando por aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vocês vão xingar falando que eu acabei de novo na melhor parte, e eu não tô nem aí, fi. Fica ligado no canal que já já sai mais vídeo pra vocês, hein? Espero que esteja do agrado de todos. Deixa seu like e me xinga aí nos comentários pra me falar errei, fui moleque. E é isso, espero ver vocês em breve. Até lá, fiquem bem. Falou, falou e falou! Não se esqueça de pagar o café pro pai aí por R$5, hein? Vira membro do canal.